Olá, eu sou Juliana Lima e eu tô aqui com mais um vídeo para falar sobre assuntos ligados à liderança. E hoje o assunto vai ser inteligência artificial, um tema muito importante nos dias de hoje. E eu tô aqui com o Andrés Irazábal para falar sobre esse tema. O Andrés, ele é um Senior Director na área de TI e ele trabalha em uma das distribuidoras maiores na área de tecnologia. Olá, Andrés, tudo Oi, bem? tudo bom, Juliana? Muito Tudo bom, obrigada. Um pessoal? prazer ter você aqui com a gente. Uhum. E a gente vai bater um papo, então. Então, Andrés, para a gente começar, só vou lembrar que quem quiser seguir o nosso canal, toda semana a gente está botando um vídeo com temas ligados à liderança. Então, vamos lá. Vamos lá. Andrés, conta pra gente Uhum. um pouco o que é inteligência artificial. Tá bom. Inteligência artificial nada mais é do que algoritmos que tentam reproduzir a inteligência humana. Interessantíssimo. E a inteligência artificial, ela pode ser treinada? Como é que funciona? Não, exatamente. A inteligência artificial não é uma invenção de agora, né? Ela existe já desde a metade do século XX, né? Uau. E ela começou a ser estudada através de algoritmos, né, que tentavam fazer previsões, né, assim, previsão do tempo, né, por exemplo. E isso veio sendo desenvolvido, né, ao longo do tempo, né. O que é um algoritmo? Vamos explicar também, né. Ótimo. Um Seria outra algoritmo é uma pergunta. sequência de regras, né, que tentam fazer uma tarefa de forma repetível, tá? Na inteligência artificial, a gente vai ver algoritmos que aprendem através de exemplos. Tá? Então a gente apresenta uma massa de dados e depois tenta reproduzir essas previsões que aparecem na massa de dados, né? Esses fatos de coisas passadas que agora a gente tenta prever o futuro. Andrés, qual um exemplo de uma inteligência Uhum. artificial nos dias de hoje, que estão sendo usadas nos dias de hoje? Tá bom. Então, alguém ouviu falar no ChatGPT? Oh, Então, e como? Então, o ChatGPT, ele trouxe para perto do dia a dia da maioria das pessoas, né? Tem milhões de usuários no mundo, né, do ChatGPT, uma AI que fala em linguagem natural, né? E esse tipo de AI pode ser usado para mil e uma coisas, né? Então, por exemplo, a gente pode resumir uma mensagem grande que a gente recebeu, né? Pega isso, joga lá dentro e fala, me dá um resumo. A gente pode pedir para escrever uma mensagem nova para alguém, né? Ó, eu quero que escreva uma mensagem assim, assim, assado, mas coloca de um jeito amigável, né? Um cliente, assim, eu quero tomar cuidado com a comunicação, quero que seja um estilo bem amigável. E isso foi entrando no dia a dia. Os alunos, né, nas universidades, nas escolas, estão usando para fazer trabalhos, né, para resolver o dever de casa. É um perigo que E, tem muita gente usando para as assim, respostas mas você quer de um exemplo deveres. assim de quem se adaptou rapidinho à mudança foi a molecada, né? É, com certeza. Então, assim, isso um pouco, assim, a mensagem, né, que para todo mundo é que a gente tem que se adaptar, né? A Sim. gente tem que aprender, tem que começar a usar para perceber como funciona, né? Exato. E É. isso eu vou depois Uhum, até perguntar, a gente entra um pouco nessa parte do chat GPT, porque assim, eu queria entender um pouco dessa uhum. comunicação, assim, a melhor forma da gente se comunicar, como fazer perguntas, aí depois segura um Tá pouquinho, bom, que eu tá bom. sei que o André entende muito Uhum, dessa parte de chat GPT. Mas eu queria, André, se você pudesse falar um pouco assim dos benefícios nos negócios. tá. Você pode comentar um pouco com a gente? Tá bom. Bom, tem a versatilidade, né, da AI generativa, né, como a gente chama essa tecnologia do ChatGPT, e tem mil e uma aplicações nos negócios. Todas as áreas funcionais da empresa estão interessadas, né, todo mundo procurando. Eu vejo assim na área jurídica, por exemplo,
estão procurando fazer análise de contratos, né? Comparar contratos com fornecedores, com clientes, com modelos da empresa, né? Então é assim que a gente gostaria que esses contratos fossem. Então a gente compara as cláusulas e traz um relatório. Então seria como uma primeira leitura do contrato, né? Contratos, interessante. Na área financeira tem muito de interpretar demonstrativos financeiros, né? Isso pode ser com os próprios demonstrativos financeiros ou pode ser uma análise de outras empresas, né, de capital aberto, né, que elas publicam os demonstrativos financeiros. Você pode tirar a informação disso de uma maneira conversacional, né? Interessante. Uma aplicação muito comum também é a busca por conhecimento. Então, áreas de suporte ao cliente, assim, base de conhecimento em geral, né, que é a área de RH, isso que que é eu ia dar para os comentar. funcionários. RH, eu acho que até para ajudar, eu acho, na parte quando você vai contratar alguém para ver, não é, pegar dados, informações que a pessoa está passando através de CVs. Assim, tem algumas aplicações que são varrer um número grande de documentos, né? Então você quer encontrar alguma coisa nesses documentos, né? E você pode usar a AI para isso, né? Aí até toca algumas questões éticas, né? Que é o viés que os algoritmos têm, né? Então, se alguém estiver filtrando currículos, né? Como é que Exato, acontece? Né? exato. Então Essa tem parte ética também, de exclusão, enfim, tem que tomar muito cuidado, né, em exatamente, né? relação a isso. Então tem a chamada responsabilidade, né? A inteligência artificial responsável, né? Assim, como é que a gente aplica isso de maneira responsável nas empresas. Sim. E, Andrés, um tema que muita gente hoje tem muito medo da questão, a inteligência artificial vai tirar empregos de pessoas, eu vou perder meu emprego. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Assim, como é que é? Assim, eu vejo muita gente entusiasmada, algumas pessoas preocupadas, né, porque não entendem, né, mas eu acho que, como toda mudança, assim, a gente teve na história aí várias mudanças tecnológicas, né, grandes, né, teve a Revolução Industrial, né, e todo mundo falava que ia acabar com os empregos, né, a história conta isso pra gente, né, e assim, mais recente, né, teve a invenção dos computadores, a internet, né, os smartphones, né, então toda vez que tem uma onda tecnológica grande, né, os empregos mudam. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é se informar, né, Sim. aprender, e é isso que vai espantar o medo, né, a ansiedade, né, então Se adaptar, eu abraçar a acho que a gente, mudança. exatamente, se adaptar a essa mudança, conhecer mais. E eu sinto, assim, que para você, hoje em dia, para você visitar um cliente, para você, quer dizer, um funcionário, se ele for despreparado, o acesso à informação hoje é muito grande. Então, o cliente ele pode fazer um dever de casa, fazer 1000 pesquisas, se realmente você não estiver preparado para chegar com um conhecimento técnico, ou um conhecimento mesmo da dor do cliente, fica difícil, porque aí o cliente vai falar, poxa, não quero trabalhar com você, enfim. Então, assim, eu sinto que a ideia hoje é a gente saber da realidade, saber que existe, que está aí, e se desenvolver, buscar informação, buscar conhecimento para a gente se preparar cada vez mais, como você falou. Eu acho que assim no ambiente competitivo, né, que você está falando aí de falar com clientes, né, todo mundo está competindo pelos mesmos clientes e a gente tem que chegar a fazer esse dever de casa, como você falou. A própria AI pode te ajudar a fazer essa pesquisa hoje em dia, né? Assim, tem Interessante. a gente está vendo uns mecanismos de busca, né? Isso aí cada vez Mais rebuscado, mais tá mais evidente, né? O papel da AI nessa investigação, nessa pesquisa, coleta de informações, né? interessante. E Andrés, qual orientação que você daria
para as pessoas que querem começar a usar a inteligência artificial, mas que não tem conhecimento técnico? Que aí eu acho que a gente poderia voltar para o tema aqui do ChatGPT. Eu acho que a primeira coisa é relaxa, né, e curte a viagem, né? Então, você tem que pegar um ChatGPT da vida, né? O ChatGPT é um ótimo lugar onde começar, né? E começar a pegar um assunto de interesse, né? Algum problema que você quer resolver, né? Você vai se sentir motivado e desenvolve uma conversação. São chatbots, né? Então, o negócio você faz uma pergunta, pede para fazer alguma coisa, dá uma tarefa, e se a resposta não for a que você esperava, né, de primeira, o que você faz? Reclama, né? Você fala, não gostei. Não gostei. Melhora, eu quero que você melhore isso. E aí você vai, nessa conversa, né, que a gente começa a conversar e começa a desenvolver o assunto, né? Igual, com a IA é igual. Uau. Então, quanto mais você desenvolve a conversa, melhores vão ser as respostas. Andrés, uma pergunta, assim, como você usa AI no seu dia a dia, assim, com a sua equipe, por exemplo? Você como líder, como você usa? Dá um exemplo. Tá bom. Eu acho que o exemplo mais comum é em reuniões. A gente tem que fazer resumo da reunião, pegar os pontos principais, né? De repente alguém chegou atrasado na reunião e perdeu um pedaço. Então a gente tem uma AI que acompanha a reunião inteira, né? E você pode fazer perguntas durante a reunião ou depois, né? Se alguém perdeu a reunião, depois vai lá e vê o resumo, né? Então, essa é a única coisa, que a AI não é perfeita, né? Então, alguém tem que olhar aquele resumo e editar um pouco, às vezes, né? Então, mas é um exemplo comum. Um outro exemplo às vezes a gente está falando de um assunto que ninguém na reunião conhece, mas alguns assuntos são de conhecimento geral, né? Do mundo, né? Então, a gente não marca outra reunião para procurar o especialista. A gente pergunta para a AI na hora. Então, estou tentando fazer isso e aquilo, né? O que eu estou tentando fazer, né? Quais são os desafios? Mas você coloca lá e a AI vai te dar uma resposta na hora. E tem até, assim, você pode até falar com a AI, né? Em alguns casos, né? Dependendo da AI. E você está lá na reunião e você fala, não, gente, espera aí que eu vou perguntar para a AI. Aí você pergunta e vem a resposta, né? Você já compartilha. E sempre tem um perigo, né, de alucinações, né? Então, será que a resposta está certa, está errada? Mas a gente tem como checar, né? Dependendo do tipo de AI, né? A gente tem como trazer a fonte da informação, né? E aí você vai, checa e verifica, e você usa o seu próprio bom senso, né? Então, às vezes você não é especialista no assunto, mas você sabe o suficiente para julgar se a resposta está certa ou não. Então, às vezes tudo que você precisa é um pouquinho de inspiração, né? Você usa AI e as ideias vêm. E aí você economiza 2 reuniões, você economiza 2 semanas de trabalho, né? E resolve as coisas na hora. É isso. Bem interessante. E, Andrés, em relação a... Você falou do ChatGPT, mas, quer dizer, tem outros tipos, né, de AI que podem funcionar de várias formas, até no meio de negócio, no dia a dia de trabalho. Você pode dar algum outro exemplo? Posso. Eu vou dar 2 exemplos bem diferentes, tá? Tem exemplos assim de AIs que são sistemas de recomendação, né? O Netflix é um exemplo. Olha, né? Interessante. Aquelas sugestões de filmes são algoritmos que estão rodando lá, tem machine learning, tem tudo, e para eles te darem na hora, né? Você acabou de ver um filme e tem recomendações ali. Ou então você está comprando alguma coisa, né, no site, você está comprando um produto e aparecem as sugestões. Olha, quem comprou esse produto também se interessou por esses outros aqui. E eles estão olhando para todos os seus dados, muito seu perfil. interessante, porque a gente fica, às vezes, você acaba de comprar uma coisa e fala, gente, não é possível. Às vezes você está pesquisando, já começam a chegar assim, várias informações relativas àquilo que você
fez ali o search. Então é bem interessante, é mais ou menos isso que você está falando. Bem, bem bacana. Eu me lembro, Andrés, que assim, em uma das empresas que eu trabalhei, eu achava muito interessante que a gente tinha uma ferramenta, um sistema que ele coletava informações do nosso CRM para poder fazer, por exemplo, forecast, ajudar a gente no forecast. Então, se a equipe passava uma informação, eu vou entregar tanto no final do trimestre, essa ferramenta já poderia passar a informação, não, isso faz sentido ou não faz sentido, então seu número no final do quarter deve ser esse. Então, assim, você começa a questionar, porque passa uma informação, quer dizer, eu imagino que pegue todas essas informações, todos esses bancos de dados, enfim, essas informações que a própria equipe está alimentando ali o sistema, e aí consegue fazer uma análise para ver. Então, assim, essa parte do forecast eu acho, assim, incrível. Como acerta, né? Como ajuda mesmo nessa parte. Então, eu acho muito interessante. Andrés, uma preocupação que eu acho que muita gente tem hoje é em relação à privacidade de dados. Porque quando você busca uma ferramenta que usa inteligência artificial, você vai botar vários dados ali. Como é que é isso? Assim, como você vê essa parte da privacidade de dados? Eu vou trazer isso para o lado da AI generativa, né? ChatGPT e afins. Quando a gente está conversando, né, com o chatbot, a gente muitas vezes vai fazer um copy-paste de alguma coisa, né? Então resume esse documento para mim, né? Interpreta essa imagem. E você está colocando a sua informação, pode ser sua informação pessoal, pode ser a dos outros, né? Então, antes de fazer isso, pensa o que está acontecendo, né, com essa informação, né? Então, isso é bem importante. Pode ser o ChatGPT, pode ser outra ferramenta, né? Mas aqueles termos de uso que você aceitou vão dizer o que vai acontecer, como aquela informação vai ser processada. Empresas como a OpenAI, do ChatGPT, elas têm uma reputação, né? Eles têm uma preocupação em proteger a informação privada, então eles fazem esforços para filtrar essas informações privadas e não processarem. Mas essas empresas são empresas privadas, né? Então a gente nunca sabe. Então, assim, cabe mais a você, né, de tomar cuidado, né? Mais do que confiar nos outros, Sim. é você tomar cuidado para quem você está entregando sua informação, né? E, assim, de repente você pode trocar um pouco das informações e coloca ali no... E o que você aconselharia? O que? Usar algum tipo específico de empresa? Como você faria para a gente se proteger? Tem que usar empresas idôneas, né? Você tem que cuidado com os aplicativos de smartphone, né? Tem um monte de empresas que pega carona assim na fama dos outros e coloca um logo no aplicativo que é parecido com o da OpenAI, assim, tem várias vezes já vi isso. Então, a gente nunca sabe, né? A gente pode ser que não aconteça nada, mas também pode ser que exato, pode ser que dê os dados não sejam cuidados. E não precisa ser uma empresa mal intencionada não, né? Porque os dados podem ser guardados e se essa empresa for hackeada, né, podem roubar os dados e aí exato, porque de repente essa empresa não está contratando, né, outras empresas de segurança para garantir que não vai ter nenhum ataque. Aí esse que é o problema. Você falou num ponto bem importante, porque às vezes não é porque essa empresa ela não é uma empresa boa, mas às vezes a empresa ela não tem uma estrutura tal que se preocupe com a segurança, e bem importante. E também no ambiente empresarial, assim, as empresas são reguladas também, né? Então a gente tem que tomar um cuidado dobrado com isso, não é só o seu dado, né? Você tem que proteger os dados pessoais dos seus clientes ou de qualquer terceiro, né, que tenha algum dado dentro do seu ambiente de trabalho. Exato, por isso que essa parte de segurança é extremamente importante, né? E Andrés, assim, como você vê, assim,
em termos de essa parte de ética e a parte assim como os governos de uma maneira geral assim estão se preocupando muito com essa parte, porque isso assim a gente está vendo né, um desenvolvimento assim, né, muito rápido de tudo isso, então a gente fica pensando, meu Deus, né? Eu vejo todos os governos querem inteligência artificial porque tem valor estratégico, né, para o país, né? Imagina, assim, o seu país ficou sem inteligência artificial porque a regulamentação demorou demais, foi proibido, mas os outros países vão começar a Vão se usar desenvolver muito mais. e aí vão ficar mais competitivos, né, no cenário internacional, né? Então os governos não querem ficar para trás, né? E fora que assim vai ser uma questão de popularidade também, tem política no meio, né? Tem tudo. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, porque não pode ser uma coisa totalmente sem regras. Então tem regulamentação aí que está chegando, né, e que vai ajudar a indústria a crescer de maneira responsável, Exato, né, ordenada. responsável, ordenada. Ah, bem interessante. Uhum. Agora, Andrés, como você vê o futuro? Assim, o que Ó. você acha? Porque assim dá um friozinho na barriga. Eu acho muito interessante, assim, acho que a gente vendo do lado positivo, eu acho que pode ajudar muito, aí depois a gente fala mais um pouco sobre isso, mas como vai ser? Como você vê assim, o futuro, as próximas décadas? O futuro, assim, a gente nunca sabe, né, totalmente, né? O que dá para enxergar, por enquanto, é que a inteligência artificial está em evolução. Ela não vai saltar, de repente vai aparecer ficção científica, né? Exato, tem A gente que inteligência já artificial começa vai a ver de destruir o uma mundo. maneira... Não vai, não. Vai ser uma evolução, essas coisas vão se desenhando, né? Então tá ficando mais claro que vai ser evolutivo, né? Mas vai ser uma evolução, eu acho que vai ser bastante rápida, né? Porque o desenvolvimento de software está acelerando, né? É uma das áreas que está tendo mais benefício com a AI, e a indústria de AI está usando, né, para desenvolver os próximos produtos. Então a velocidade de desenvolvimento Cada aumenta, vez né? mais. Mas também está ficando mais complexo, então isso aí tende a reduzir, né? Mas assim, ele está mais rápido, mas não está em expansão geométrica, né? Não vai dominar o mundo por enquanto, não. Então a gente tem tempo para pensar, para se adaptar, né? Que Para bom, que colocar a ótimo. legislação, os controles que tem que botar. Né? Essa é a minha opinião pessoal, tá? Isso é muito importante, tá ótimo. André, só para a gente já finalizar, mas uma coisa que eu me lembro que a gente trabalhava, eu trabalhei com o Andrés muitos anos, e há uns 10 anos atrás você já tinha uma equipe de desenvolvimento de automação que vocês já automatizavam todas as tarefas assim repetitivas da empresa, certo? Era uma equipe muito... Que bacana. E aí eu me lembro... Pode falar, fala. Não, diga. Não, é só que eu me lembro que, quer dizer, a instrução que a gente recebia, que eu gostava de falar muito com a minha equipe, era: prestem atenção em todas as tarefas repetitivas, tudo que vocês fazem, que vocês estão repetindo, para a gente buscar uma automação. Que aí eu acho que a sua equipe fazia muito bem isso. Eram, né, pessoas muito inteligentes que desenvolviam robôs. Até o grande Bernardo desenvolveu muito robô. Para quê? Para facilitar essas tarefas repetitivas e a gente usar a equipe de uma maneira mais inteligente, para eles serem mais estratégicos, para eles realmente trabalharem de forma criativa. Então, eu acho que a ideia é muito essa também. Eu acho que vendo do lado positivo, né, você pensar nisso, que a gente pode realmente usar as pessoas de uma maneira muito mais criativa, estratégica. Enfim. Eu acho que vai, com a inteligência artificial, não são só mais as tarefas repetitivas, né? Então, assim, a AI é muito versátil. Assim, um exemplo que eu posso dar é no desenvolvimento de software, né? Que não existe um software igual ao outro, né? Então, não é uma tarefa com uma sequência assim
exata, né? Você está desenvolvendo uma ideia e você tem que encontrar uma solução e tem que pensar, tem que desenhar essa solução e depois executar. E assim, é uma área onde tem um conhecimento muito vasto, né? E tem Ficou muito habilidades, mais né? complexo. Essa automação é uma coisa bem lá inicial, né? Exatamente o que você mas está falando. tá muito mais rico agora, Rico, né? E eu acho que é uma coisa exato. legal porque se aplica em várias áreas, várias profissões, não só em desenvolvimento. Eu tô dando esse exemplo porque é a área de TI. Mas o que você ganha como profissional é a habilidade de você quebrar barreiras, né? Nesse processo, essa sequência de tarefas, né? De times de desenvolvimento de software. Você encontra o conhecimento e você desenvolve habilidades muito mais rápido, né? Porque você encontra um conhecimento mínimo que você precisa para resolver um problema, né? É óbvio, assim, você não tem como ser especialista em tudo, então você sempre vai ter que enfrentar esses desafios, né? Qualquer área em que você trabalha, né? Então, ele aumenta o funcionário, né? É isso. É um facilitador. Então, assim, a gente passou dessa fase de automação de tarefas repetitivas, está indo para mais uma ferramenta, né, na caixa de ferramentas para times de automação, que é resolver problemas que antes não eram resolvíveis, né, com a tecnologia que tinha. Não, sensacional. Tá? Mas é mais uma ferramenta, assim, o profissional de TI ele continua tendo que usar a capacidade de análise, a criatividade, né, na hora de montar uma solução, né? Sim. E você tem um aliado aí, né? Exato, ver dessa forma, não é? Eu acho muito mais interessante. Eu vejo, assim, equipes de marketing, né? Estão bolando campanhas de marketing, estão dizendo para a AI como são os clientes, né? Olha. Então, tem o perfil A, o perfil B, o perfil C, né? Olha que interessante. E você pode criar, e você pode conversar com o seu cliente, imagina, né? É um cliente, assim, fictício, né? Mas você, olha, estou pensando em fazer uma campanha assim, assim, assado. Qual é a melhor maneira de passar essa mensagem para esse cliente? Que interessante. Né? E assim, isso eu acho que no mínimo, né? Às vezes a resposta da AI é boa, às vezes é ruim, mas quem, assim, o profissional sabe, né, quando a resposta é boa, né? Então a gente consegue pegar aquele insight, né, que faltava, né? Era isso que eu precisava, essa é uma grande ideia, né? E aí você vai desenvolvendo ali. Bacana. Andrés, muito obrigada. Adorei, muito. Você fala de uma maneira muito natural, eu acho que é por aí mesmo, a ideia era justamente fazer um bate-papo para desmistificar. Eu acho que as pessoas ficam com a inteligência artificial e tal, e eu acho que é por aí mesmo, é ver de uma maneira, né, mais leve, mais positiva. Então, te agradeço, muito obrigada. De nada. E obrigada, não esqueçam de seguir o nosso canal, e se você gostou, dá um like e coloca um comentário. Se você tiver alguma pergunta para o Andrés está super aberto para responder qualquer pergunta. E então, muito obrigada. Valeu.